Com muita alegria e satisfação, segundo episódio do podcast Desarmonize, o podcast do BA Aesthetic. E olha que honra aqui hoje recebendo o Dr. Músculo, Dr. Frederico Nacruti. Depois ele vai poder falar um pouquinho mais da formação, cardiologista, nutrólogo. E do lado, doutora Tauana, do BA Estética, fisioterapeuta, dermatofuncional. Então hoje a ideia é pegar essa onda minha aí do tirar o açúcar, tirar o álcool e a gente conversar um pouquinho sobre saúde, sobre estética, desmistificar algumas coisas sobre lipedema, canetinhas mágicas Ozempic e Mounjaro e além disso também vamos falar sobre os implantes hormonais, também chamado de chip da beleza. Dr. Frederico Nacruti, e aí, cardiologista, nutrólogo, me conta um pouquinho aí só para o pessoal entender quem é você. Primeiramente, agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui nesse podcast que é sucesso já, né? Então, estou muito feliz em estar aqui para a gente esclarecer dúvidas, principalmente para os nossos seguidores, né? Para quem está em casa, para a gente desmistificar. Eu sempre falo que saúde e educação médica nunca é demais, então a gente está aqui para isso. Então, na verdade, eu fiz cardio porque eu amava músculo, né? E não existia muscologia, né? Então, fui estudar cardio, né? Eu fiquei na dúvida na época em endócrino e cardio, mas como eu era muito atleta, minha mãe foi da seleção goiana de vôlei profissional, a gente vem de um ambiente de exercício, e meu pai doente renal crônico, a gente teve que aprender muito, rebolar com meu pai renal crônico a vida toda, então eu fui fazer cardio em São Paulo, em 2009, terminei a faculdade, fui já fazer internato eletivo lá na USP, na Central de Transplantes Renais, pensava até em roubar um rim pro meu pai, que ele estava com 10% de função renal, claro que isso não aconteceu. Depois transplantei ele no Oswaldo Cruz em 2010, com equipe e tudo, e fui fazer cardiologia. Mas durante a minha formação tradicionalista, minha mãe, que é bioquímica, farmacêutica, teve farmácia de manipulação por 40 anos, ela foi me trilhando, né? Ela, na época de 2010, estava muito anti-aging, bioquímica aplicada, então comecei a estudar bioquímica e ela também tinha os professores dela de endócrino, que é o Antônio Carlos Minuzzi, que foi professor do MUSE, que foi professor do Sorrentino. Então eu lembro que na época, em 2009, 2010, a nutrologia ela não era uma potência igual é hoje, então, e eu lembro quando eu estava na síndrome metabólica dentro do Dante Pazanese em São Paulo, a gente passa por cadeiras. E na dislipidemia, no lípides, na síndrome metabólica, as endócrinos da Unifesp falavam: Fred, mas você sabe tanto de suplementação, por que você não faz nutrologia? E isso ficou na minha cabeça, né? Eu fiz a cardio, voltei para Goiânia e antes da pandemia, antes da pandemia eu já estava imaginando que o pessoal estava bastante fora do peso, já pegando. E eu queria passar às vezes uma dieta, porque eu já estudava bastante, mas o paciente falava: mas você não é nutrólogo, por que você está me passando dieta? Ou na maioria das vezes eu pensava em passar, mas não dava tempo, que era mais ou menos a cardiologia ali. E na pandemia, com meu pai doente, com Covid, eu via muita propaganda de nutrologia, pós-graduação no Einstein, meu pai internado lá no Einstein. Falei, chegou a hora, né? O pessoal vai engordar e não é à toa. O Brasil foi o segundo que mais ganhou peso durante a pandemia, né? O pessoal ficou preso em casa, né? E aí já tinha um motivo para não fazer atividade física, né? O Brasil, em média, ganhou de 6 a 7 quilos. Só perdeu para os Estados Unidos, que foi 9 a 10 quilos durante a pandemia. Então, fui fazer nutrologia, caiu como uma luva na minha formação. Estava em dúvida se eu ia fazer medicina esportiva, mas a cardio dá muita base nisso. Eu estudei muito fisiologia do esporte, justamente para a gente focar na prevenção primária. Eu falo para os pacientes: você está adquirindo agora um GPS, né? Você é um Boeing 747, agora eu sou o seu copiloto. Nós vamos te desviar das nuvens a partir de agora. É isso. Essa é a minha formação. Não é à toa que vocês me chamam de Dr. Músculo, porque eu amo músculo. Eu sou da época do Schwarzenegger, do Stallone, do Van Damme, né? Eram os caras que a gente via como ídolos, né? E eles eram puro músculo. Então, essa é a minha formação. Tradicional na cardio, né? Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, nutrologia, pós-graduação no Einstein. Estou esperando 4 anos de atuação para tirar o título de especialista em nutrologia. Apaixonado pela nutrologia. Sim. E pela cardio também. Sempre fui, né? Imagina, você tem uma mãe que é atleta de ponta farmacêutica bioquímica dentro da sua casa. Então ela sabia tudo de alimentação. Então a gente já estudava muito sobre alimentação. E meu pai renal crônico. Na época, o nefrologista dele, 5 anos antes do transplante, o nefrologista falou assim: olha, você vai ter que comer um ovo por dia, porque você está subindo ureia, ácido úrico, creatinina.
Pessoal, um ovo por dia são 5 a 6 gramas de proteína. É nada. Não é nada. Então, meu pai entrou em caquexia. Então, eu e minha mãe, a gente teve que começar a estudar, dentro da minha faculdade, a gente teve que estudar qual que seria uma proteína que seria não catabólica, que não aumentaria o ácido úrico, que hoje é uma proteína que todo mundo fala, que é o whey protein. Então, 2001, 2002, eu e minha mãe, a gente tava rebolando para tentar salvar meu pai. E felizmente ele está aí até hoje, graças a Deus. Então essa é a minha formação dentro e fora de casa, né? Bacana, legal. Doutora Tauana, segunda vez no Desarmonize, né? Sim. Já está quase pedindo música. Fisioterapeuta, dermatofuncional. Especialista em tecnologia. Especialista em tecnologias. Hoje lá na clínica, no Bioestética, você fica responsável por qual núcleo? Como é que é trabalhar com Dr. Bonis? Veio com uma pergunta bem fácil, né? Com uma resposta bem positiva. Então, eu sou responsável pelo núcleo corporal, hoje lá no Bioestética, né? Responsável também pelas execuções de algumas outras tecnologias, além do corporal. É muito bom trabalhar com você. O Bonis, ele é um médico que nos desafia muito a sempre buscar o melhor e entregar o melhor para o nosso paciente baseado em pautas científicas, né? Não só informações que a gente pega por aí. E isso traz resultados muito satisfatórios para os nossos pacientes. Os artigos que eu te mando domingo, você costuma ler? Sim, com certeza. 6 horas da manhã, o Bonis me manda um artigo. Quando é segunda às 6, a gente discute ele. É sobre isso. Lá o desafio é diário, todos os dias, mas sempre preocupado com a ciência, né? Em trazer realmente informações, tanto para a gente evoluir, porque alguns conhecimentos nós estamos criando eles ainda, né? Na medicina é mais ou menos sobre isso, não existe ainda verdades absolutas. Então, por que não a gente não fazer parte da criação desses conhecimentos e através dessas discussões entre especialidades e entre colegas que a gente consegue entregar aí algo diferente para os nossos clientes. Vamos conversar falando sobre açúcar. Vamos lá. Açúcar é bom ou é ruim? Eu tirei só para antes de você responder. Hoje exatamente está fazendo 40 dias que eu estou sem o açúcar. Vou fazer a bioimpedância hoje. Eu espero que minha percentual de gordura dê menos de 11%, mas não é só por isso, pela gordura. Minha ideia era acabar com a pochete e evoluiu até muito bem. Então, me dá a sua visão sobre essa história. O mundo está errado ou a gente está errado em tentar tirar o açúcar? Pergunta excelente, né? O açúcar, a gente tem que dividir muito bem, né, pessoal? A glicose, o cérebro só trabalha no metabolismo da glicose. Mas de onde vem esse açúcar? De carboidratos complexos ou de carboidratos refinados, simples, ultraprocessados? Se a pergunta é sobre o ultraprocessado, o açúcar refinado, né? Pode ser a sacarose ou a glucose, né? O syrup americano, que já é usado nos doces, esse gera glicotoxicidade direta nas artérias. Se a gente falar na cardiologia, né? E vai gerar glicotoxicidade. O excesso de açúcar na corrente sanguínea é tóxico para o endotélio das microarteríolas, da retina, dos rins. Aí a gente fala muito também do ultraprocessado no intestino. O ultraprocessado no intestino, pessoal, ele vai gerar... O que seria um ultraprocessado, para as pessoas entenderem, simples, né? O refinado, né? Que não tem fibra, é um carboidrato totalmente refinado, tirou toda a lignina, a pectina dele durante um processo, né? Ele entrou para um processo de refinamento, um processo de industrialização daquele produto. Mas está ensacado no supermercado, você está ensacado de certa forma, seria... E isso seria a gênese hoje para todos os problemas, porque a gente tem que pensar que o meio externo, quando ele encontra com o meio interno, então vamos pensar o intestino, a hora que chega o ultraprocessado no enterócito, ele vai sentir a pancada, né? Ele não está acostumado com aquilo ali, ele vai se inflamar, gerando o síndrome do intestino vazado, né? O leaky gut. Então, pessoal, a base de toda a fisiopatologia da obesidade, da inflamação, de doença autoimune, de doença de pele, né, de inflamação, é o meio externo. Pode ser via pele, pode ser via dente. Sim. Nós temos doenças, a maioria das doenças, pessoal, são inflamatórias. Então, a aterosclerose é inflamatória, o câncer é inflamatório, né? A obesidade é inflamatória, o diabetes. Então, tudo vai gerar
inflamação. Então, se você tem, por exemplo, um dente mal cuidado, é o meio externo, você tem contato do meio externo com o meio interno na gengiva. Então, um dente mal cuidado vai gerar inflamação sistêmica, igual o intestino. Então, o açúcar, voltando para o açúcar, além da glicotoxicidade, ele vai gerar o excesso de açúcar, 3-glicose vai gerar triglicéride. Né? O excesso de açúcar vai gerar triglicéride, 3-glicose, uma molécula de gordura, seja no fígado, né? Vai aumentar a adiposidade, né? Você vai gerar adipócitos em locais que não era para ter gordura ali, era para ter glicogênio. O excesso de açúcar na dieta, você vai ter inflexibilidade das mitocôndrias, que são as usinas de energia. A mitocôndria ela tem que trabalhar no metabolismo da glicose? Tem, mas ela tem que trabalhar na beta-oxidação, que é a queima de gordura. Quando você consome muito açúcar em excesso, nós estamos falando de microscopia, pessoal, de biologia molecular. Dentro da célula, a mitocôndria ela fica tão lotada de açúcar, de substrato, que ela não consegue, ela começa a parar de oxidar a gordura e ter que só oxidar a glicose, gerando inflexibilidade das mitocôndrias, inflexibilidade metabólica. Então, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando dos efeitos deletérios. A gente sabe na pele, na derme, que atrapalha a estrutura de colágeno, né? E o álcool, que é o açúcar máximo, né, que já se deposita, ele é tão energético que ele já se deposita em triglicérides, já tem estudos, a gente vem na cardio primeiro, eu tenho pacientes com miocardiopatia alcoólica, ele tomou tanto álcool que ele machucou o músculo cardíaco. Então a gente já sabe que o álcool lá no fígado ele libera aldeídos que vai fraturar a musculatura periférica também. Então o açúcar e o álcool é deletério para a sua reserva de saúde. Então o açúcar em excesso vai gerar adiposidade, que é a sua reserva de excesso de macrófago. O pessoal de casa tem que entender que quando você tem gordura ectópica, vai ter uma ativação dos linfócitos, dos leucócitos, né? As nossas células de defesa vão falar, mas não era para ter gordura aqui na papada? Por que tem gordura ectópica aqui? Gordura branca, né? Rica em triglicéride. Sim. E aí ele vai tentar englobar essa gordura. Então é uma gordura rica em macrófago que vai liberar interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. Que é a tal da inflamação crônica, inflammation, que está tão, vamos falar, tão forte agora, até porque a gente consegue explicar várias doenças. E eu acho que, antes de eu passar para você, doutora, que eu quero saber da maior dificuldade em tratamento corporal, porque os pacientes se enganam, porque às vezes ele tira o açúcar de mesa ou troca ele por mascavo, mas tudo é açúcar. O que engorda, então, não é a gordura. Então, tipo, se a pessoa vai comer um churrasco, ela fala assim, não, mas eu tirei a gordura da picanha, mas eu tô tomando uma cervejinha ou um copo de suco de laranja. Isso engorda mais do que a própria gordura. A gordura teria um outro processo, talvez, da inflamação. Seria mais ou menos sobre isso. Do mesmo jeito que existe a glicotoxicidade, existe a lipotoxicidade. O excesso de gordura também vai machucar as artérias, vai atrapalhar o sistema, vai gerar inflexibilidade metabólica. Existem estudos head-to-head entre dieta low carb e dieta low fat, ambas perderam peso. Ambos os pacientes perderam peso. Mas, assim, se for pra gente pensar em ambas são deletérias. Então nós não temos que achar um vilão na história. Tudo é um equilíbrio. Cada paciente vai se adequar melhor a uma dieta. Será que ele vai se adequar a uma dieta low fat porque era um paciente comedor de gordura? Não. É um paciente que ama carboidrato. Então nós vamos ter que diminuir, entrar com uma medicação. O açúcar, então ele gera microlesões hipotalâmicas. Isso é importantíssimo. Isso. Gera cicatrizes no hipotálamo, o excesso de açúcar. Então você vai ficar dependente. Ele atrapalha o sistema neurodopaminérgico. O açúcar libera dopamina, né? E a dopamina atua no sistema de recompensa cerebral. Então, se você joga açúcar, eu tenho recompensa. Isso vai gerando um ciclo vicioso. Não é à toa que as pessoas são viciadas em açúcar. E eu acho que o grande problema, comparando a gordura com açúcar, é porque dificilmente você tem a oportunidade de comer gordura 5 vezes ao dia.
mas você tem a oportunidade de comer açúcar, não o açúcar de mesa, e isso é importante a gente relatar, porque o carboidrato simples é um açúcar um pouco mais complexo do que o outro carboidrato, mas tudo é açúcar. Você consegue comer no café da manhã, você consegue comer no lanche no meio da manhã, no almoço, à tarde. Então, ou seja, se a gente parar para pensar, você tem bem mais acesso a açúcar do que a gordura. É a macromolécula mais abundante, é o carboidrato, né? Então, eu tenho pacientes que estão diabéticos, né? Que é o pico, é a ponta do iceberg, a glicemia, a glicose alterada de jejum já é a ponta do iceberg. Já teve muito processo aí, o corpo tentando se adaptar a uma adaptação metabólica com hiperinsulinemia, com acantose nigricans, o paciente chega cheio de mancha escura, já cristalização da derme, da epiderme, e aí o paciente fala, não, doutor, eu tirei o açúcar, mas eu tô comendo bolacha de água e sal de manhã, entendeu? Então é muito importante. Esse podcast é fantástico para a gente desmistificar, pessoal. Farinha branca vai virar açúcar, né? Fécula da mandioca vai virar amido, que vai virar açúcar. Então não é só o doce que vira açúcar. Tem muito alimento salgado. Ué, doutor, mas a Heineken tem açúcar? Né? Essa é uma pergunta muito comum. Eu tirei a cerveja, mas agora eu estou tomando Heineken, então estou tranquilo. Aí vai ver a glicemia, a hemoglobina glicada lá em cima do paciente. E aí, inclusive, então, né, sobre isso, quando você realiza tecnologias, e lá na clínica a gente tem várias tecnologias voltadas para ajudar o paciente a perder peso, se o paciente não fizer a parte dele, a gente não consegue entregar o resultado. E como é que você vê essa mentalidade do paciente referente à alimentação, açúcar? Isso está ligado ao emocional, não está ligado ao emocional? Que você meio que vira até um psicólogo de alguns pacientes, e é importantíssimo, porque assim, comer ou não comer, deu fome ou não deu fome, abre ou não abre a geladeira, ok, a gente entende, mas o que você percebe agora, uma pergunta mais profunda, relacionado ao emocional dessas pacientes? Era o que a gente estava comentando até ontem sobre alinhar expectativas com o paciente logo na primeira sessão. Porque o que acontece? Quando o paciente chega, ele quer a pílula milagrosa. Ele quer que a tecnologia faça aquilo que ele não quer fazer. Ele não quer ter uma alimentação saudável e ele não quer fazer atividade física. Ele quer simplesmente que o procedimento, que a tecnologia resolva aquela dor, aquela queixa dele. Então, inclusive ontem eu estava fazendo um tratamento em uma paciente e ela falou para mim, eu vou fazer essa tecnologia, mas eu não vou largar de tomar a minha cerveja e o meu vinho. Eu vou conseguir reduzir os meus 30% de gordura? Que ela estava fazendo, inclusive, o Cool-Sculpt, que é um congelamento de gordura, que a gente... O tratamento promete até 30% de redução de gordura. 30%. Mas se o paciente não fizer a parte dele, dificilmente a gente consegue entregar isso. É uma via de mão dupla. E aí eles vêm lá, vê que o procedimento reduz até 30%, eles pensam, ótimo, vou chegar, vou fazer o procedimento e eu vou ter aquele resultado sem eu ter que fazer o quê? A minha parte, o meu esforço. E aí a gente tem que ir conversando e alinhando a expectativa dele, para que ele não se frustre no final com o resultado. Hoje em dia, lá na clínica, a gente consegue fazer isso muito bem com as pacientes, alinhando a expectativa dela. Outras pacientes, a gente já começa a desinflamar ela desde o início, para que o resultado dela seja satisfatório. Mas muitos pacientes não querem deixar de parar com o açúcar. O açúcar é viciante. Então, ele não quer tirar o açúcar, às vezes, do cafezinho, não quer iniciar por aí. A cerveja, hoje em dia, o álcool, né, em si, ele contribui muito para que a gente não tenha bons resultados com as tecnologias. E eu vejo também até a questão que a melhor forma de perder gordura localizada, eu brinco que é perder gordura no corpo todo. Sim. Então, às vezes a pessoa quer resolver um problema de pochete, mas daí você vai ver, ela tem um percentual de gordura muito alto. Por exemplo, vamos dar um exemplo dessa paciente, lá a gente tem esse cuidado de fazer bioimpedância, até para dividir a responsabilidade do paciente e mostrar o que é normal e como ele está. Porque senão ele acha, não, doutor, o que me incomoda é só o meu braço. Olha que você mostra um percentual de gordura, por exemplo, dessa paciente, vamos falar, estava quanto? 37,8. Então, e qual que seria um normal de uma mulher como um percentual de gordura assim? 20, 25%. Se a gente falar de 20 para 37, é mais ou menos 15%, uma pessoa de 70 quilos, ou seja, está mais ou menos 10 quilos de gordura no corpo dela.
Então, daí como que você consegue fazer um tratamento localizado e entregar um resultado? Não vai conseguir. Bones, mas vocês não fazem? Fazemos, mas a gente divide a responsabilidade. Sim. A gente traz o paciente para o jogo. E entrando na questão principalmente psicológico, emocional, eu não sei se você se recorda, mas o que ela falou pra gente? Há 6 anos atrás, o meu percentual de gordura era de 18%. E aí ela passou em 6 anos um período aí que ela teve alterações emocionais e ela descontou onde? Na comida. Ela pegou um pouco de resistência à atividade física. Pandemia, né? Na pandemia. Isso, associada. Ela falou assim, eu vejo o meu personal, Tauana, eu sinto raiva dele. Eu entro numa academia, eu sinto ânsia de vômito. Esse tipo de paciente, ele vai se beneficiar com uma equipe multidisciplinar. Sim. Um nutrólogo, a fisioterapia, inclusive, o dermatologista. A gente encaminhou ela. Inclusive, ontem ela já saiu com o encaminhamento. Isso. Porque é a minha preocupação com os pacientes. Para eu entregar resultado para ele, eu tenho que abordar ele e eu estou ali como um médico para ajudar ele, não simplesmente para vender uma tecnologia. E o seu diferencial, Bones, é esse, né? Porque você tem uma visão, mesmo dermato, e isso é um diferencial. Sim. Que na década de 90, principalmente pelo plano de saúde, o paciente foi fatiado. Sim. E o paciente é um só. Sim. E quando um dermato tem essa visão holística do paciente, tudo muda, né? Você tá em prol do sistema completo do paciente, não é só da pele, da derme, do superficial. Você está pensando na parte interna, na gordura visceral, inflamatória. Hoje eu vou além. Sinceramente, eu abordo a questão emocional e espiritual dos meus pacientes. Até porque, senão a gente não consegue tirar um vício se eu não entender qual que é o gatilho daquele paciente. A gente tem outros casos, que a gente vai lembrando, de pacientes que fizeram tratamento para perder peso e elas ganharam peso lá na clínica porque está passando por um divórcio, está passando por um problema com o filho, né? Sim, aí a gente entra nessa parte psicológica, né? Que é o de quê? De motivacional do paciente, não só criticar aquela paciente, porque assim, às vezes a crítica também faz o que? Ela se retrair, não querer fazer nada. Sim. Então a gente vai estimulando ela para ela conseguir ter forças para ir buscando outras alternativas, né? A gente tem, desculpa interromper, mas a gente tem 4 grandes fenótipos, né, hoje na obesidade, né? O cérebro faminto, que é uma questão de saciação, o paciente não fica saciado, ele come, ele quer comer mais. Um intestino faminto é uma questão de saciedade, ele não tem saciedade, ele come rapidamente, ele quer comer de novo. O slow burn, que é a baixa taxa metabólica, o baixa queima, né, que é muito comum em meninas, e o comedor emocional. Comedor emocional é um grande braço, né, a gente chama de fenótipos, né, é os grupos de quem está fora do peso, quem tem sobrepeso, obesidade. Se toda pessoa que tá obesa, ela encaixaria num desses ou em mais de um desses, na verdade. Mas isso foi para facilitar o tratamento, para não ter receita de bolo. Você vai num nutrólogo que ele te passa o mesmo tratamento, Venvance, Ozempic, Contrave, fluoxetina, ele passa para todos o mesmo cardápio. Isso não existe. Essa diferenciação fenotípica de características de cada um, não, doutor, eu sou glutão, eu como 4 pamonhas se deixar. Então a gente já sabe qual medicamento que vai atuar ali. Não, doutor, eu tava super bem, mas depois do divórcio eu tive que descontar na comida, o comedor emocional. Então nós temos que tratar uma questão psíquica do paciente. Resolver a questão espiritual, emocional, que estão extremamente interligadas. Então isso facilitou muito, norteou. A diretriz, ela não é para você seguir, ela é para você errar menos. Sim. E ter um norte direcional para você seguir e tratar bem, pontuar, achar o ponto de inflexão que o paciente está ganhando peso, né? A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica progressiva, né? Recidivante, né? Por isso o efeito sanfona. Então é uma paciente que vai ter que adotar
um médico para o resto da vida. Até porque às vezes em 1 hora, que seja 2 horas de consulta, você ainda não consegue entender aquele paciente, né? E por isso que quando os pacientes fazem esse tratamento, que às vezes ao longo de 2 meses você entra em contato com esse paciente 8 vezes, você vai decifrando os enigmas que existem ali, que dificilmente a gente abre, ou até por ser uma coisa inconsciente, ou mesmo por reserva mesmo, né? Isso aí entra o comedor compulsivo, entra a questão do sono, que hoje em dia a gente pega 90% dos pacientes que tá com sono péssimo. E o sono na fisiopatologia da obesidade é básico, né? O sono é uma das primeiras perguntas que tem que estar na anamnese de um nutrólogo, de um médico, porque o sono aumenta, quando você dorme mal, você aumenta a grelina, que é um hormônio orexígeno, né? Você quer comer mais. E diminui a leptina, que é um hormônio anorexígeno. Então, ter qualidade de sono. O Colégio Americano de Medicina do Sono fala 7 a 9 horas por noite. Ter higiene do sono, não ficar no Netflix, fugir das telas. A gente fica no celular, né? Os clock genes da retina são estimulados pela luz. Principalmente essas luzes azuis, né? Das telas. Então, sair do celular mais cedo para você ter higiene do sono, pra você pegar no sono. Tem muito paciente que fala, Doc, eu não consigo pegar no sono, mas tá na tela, tá no celular até tarde da noite, tá no computador. E se a gente for centrar, e não vamos tão aprofundar, ainda tem a questão do horário correto do sono, porque às vezes a pessoa acha, não, eu durmo meia-noite, mas eu vou até 8 horas da manhã. Mas a gente tem que entender que um dos maiores antioxidantes que a gente tem no nosso corpo é a melatonina. E tem o horário que é o nosso cérebro, uma janela para a produção dessa melatonina, né? E a gente, é simples, toda vez que a gente está meio perdido, volta como eram os primórdios, né? A gente dormia quando o sol se punha e acordava quando o sol nascia. Então é uma regra básica, lógico que tem diferenças, tem pessoas que são mais noturnas, outras não, mas se isso faz bem ou não, posso te garantir que não. Se você olha um médico que é plantonista, claramente você sabe que ele é plantonista. Olheira profunda, pele envelhecida, todo oxidado, inflamado, então assim, depressivo, é muito sério essa história do sono. A queda da produção de melatonina por conta dos clock genes da retina, né, as luzes, né, não é à toa que a gente é homem da caverna, né? A gente entrava para dentro do escuro. E hoje tem tela, tem televisão, tem ondas de Wi-Fi dentro do quarto, e isso atrapalha a pineal, né? A gente é onda, né? A gente é eletromagnetismo, né? A gente é onda de rotação de hidrogênios, né? Então, a gente tem estudos que a baixa produção de melatonina aumenta o risco de pressão alta. Esses estudos foram feitos em plantonistas. A exposição à luz artificial aumenta a chance de câncer também. Sim, Agora, a doutora Tauana falou que todo paciente quer a pílula mágica. Sim. Não tem pílula mágica, mas agora tem caneta mágica. Não é verdade? Então, vamos lá. Existem algumas histórias aí que, inclusive, cirurgiões do aparelho digestivo, daqui uns 10 anos, como a inteligência artificial também vai substituir algumas profissões, eles vão começar a passar dificuldade. Como você vê isso? É real? A gente começou... Nossa, eu sou da época que o pessoal tomava buprofluoxetina, né? Hoje A gente já está na 3ª geração de medicamentos. Esse é o tratamento farmacológico da obesidade. A gente tem a primeira geração lá, 90, 2000, que foram esses medicamentos, né? Anfepramona, sibutramina, fluoxetina, a Femproporex, né? Rimonabanto. Aí entramos na 2ª geração por volta de 2009, 2010, que entra a liraglutida, o Victoza, né, que reduziu. Esses da primeira geração, eles aumentavam o risco cardiovascular, porque atuavam eram anfetaminérgicos, né? Aumentava a adrenalina, aumentava a pressão, risco de arritmias. E eu sou dessa época, porque minha mãe já tratava a obesidade na farmácia de manipulação no interior, o farmacêutico é como médico também, né? Então, veio a 2ª geração de medicamentos,
Esses medicamentos da primeira geração, perda de 5% do peso corporal total. Veio a segunda geração, o FDA americano falou o seguinte, ó, vocês vão reduzir, a obesidade aumenta risco cardiovascular, certo, o diabetes também. Vocês vão lançar medicamento a partir de agora que reduza risco cardiovascular, que tem estudo pivotal que vai diminuir mortalidade, não medicamentos, senão a gente não vai liberar. Aí eles liberaram, a Novo Nordisk que lançou a liraglutida, o Victoza, em 2009, que prometia 9 a 10% de perda de peso, muito mais do que os outros medicamentos, que reduzia, que é um incretínico, né, análogo do GLP-1, sacietógeno, né, o GLP-1, glucagon-like peptide 1, é um hormônio produzido no trato gastrointestinal de meia-vida curta, para dar saciedade. Quando você come, o intestino, o estômago dilata e ele libera vários. É importante o pessoal de casa entender isso. Quando você come, você tem uma liberação de vários hormônios incretínicos análogos, né? Não, análogos não, incretínicos sacietógenos, GLP-1, GIP, CKK, PYY. É aí que está a história dos medicamentos. Então, por exemplo, o Mounjaro de 2023, já da terceira geração, ele já é duplo análogo. Ele é GLP-1 mais o GIP, que é o insulinotrópico. Vai vir a Cagrisema, que é triplo análogo. Vai vir o Retatrutide, que é triplo análogo. Vai ter outro que é tetra-análogo. Por isso a pergunta, né? Se o Mounjaro já perde, se a liraglutida era 9% em 2019, ou em 2009, perdão, e hoje o Mounjaro já chega a 30% de perda de peso, e a bariátrica chega a 30%, 35%, imagina quando a gente tiver o triplo análogo, o tetra-análogo. Análogo, pessoal, é a molécula muito parecida ao do próprio hormônio, por isso que a gente chama de análogo, né? É 94% igual, a biologia molecular evoluiu tanto que eles conseguem manipular 94% o hormônio, mas com duração de uma semana, o que era uma meia-vida de segundos. Sim. De saciedade. Por isso que quando o paciente toma essas canetinhas, ele fica saciado, ele se sente muito saciado. E a gente está vendo com a tirzepatida, que é o Mounjaro, essa associação diminuiu pela metade, aumentou a potência e diminuiu pela metade os efeitos colaterais. A gente acha que o GIP, esse análogo do GIP, combate os efeitos colaterais do análogo do GLP-1, que é náusea, constipação, mal-estar, vômito, né? Por isso que muitos pacientes que usaram o Ozempic e não deram certo com ele, eles conseguem usar o Mounjaro e se sentem tranquilos. Só perdem realmente a fome, dá esse leve empanzinamento sem dar aquele morredor, como alguns diziam anteriormente. Sim, quando você... O problema, Bones, é que nós estamos num país que vende remédio injetável sem receita médica, né? Então, sim. Tô ouvindo que alguém está usando, né? Então, acho que mais da metade dos pacientes que hoje usam as canetas milagrosas da obesidade usam por conta própria. Né? Você vai nos Estados Unidos, na Europa, não se vende sem receita, sem orientação médica de dose. Então, os pacientes que usam sem orientação médica, o que vai acontecer? Mais efeito colateral. Erra a dose, não sabe tomar, divide uma molécula que foi feita para 7 dias para usar diariamente. Né? Acontece demais, e porque ouviu que a amiga está usando. Então a gente tem muito efeito aí de morredeira porque deixa de comer. Eu tenho uma tia que é farmacêutica que começou a tomar e falou: vou aproveitar e não vou comer nada. Começou a querer desmaiar, né? Nós somos dependentes de potássio, nós temos que ingerir comida de 4 em 4, porque o potássio tem meia vida de 4 horas. Então não é assim, tomar o remédio vai dar problemas, então tem que procurar o especialista. Doutora Tauane, inclusive tem um lado positivo, que realmente esses pacientes conseguem perder gordura, sim, vamos dizer assim, mas a gente encara o lado negativo, a gente enfrenta o lado negativo, sim, que é a flacidez. Até porque existe alguns estudos mostrando uma pessoa só de perder peso, ela já perde massa muscular. Agora, quando ela usa esses medicamentos, o aumento de perda muscular chega a 50%, se eu não me engano, é mais ou menos esses números. Então, como é que você encara... Como é que aparece isso para você, esses pacientes que estão usando esses medicamentos? Geralmente, alguns pacientes usam sem prescrição médica, então às vezes a alimentação está péssima, não está tendo hidratação suficiente e ele chega todo flácido e derretido. E é um desafio a gente tentar modular isso aí para que a gente consiga, através da tecnologia, melhorar ali alguns graus de flacidez. Muitas vezes isso não é possível.
Então, a gente sempre tem que fazer uma avaliação antes para ver até onde a gente consegue entregar ou não ali com a tecnologia. Porque é complicado. E daí esses pacientes com flacidez, vamos pensar assim, quais são os principais tratamentos que a gente consegue, assim, às vezes? É porque ainda fica uma gordurinha, então, assim, o que você usa de tratamentos, vamos dizer, para corporal, abdômen, coxas, né? Que são as queixas principais, às vezes, das pacientes? Geralmente um tratamento muito personalizado, né? Hoje em dia, se a gente perguntar, quais tecnologias a gente tem que trata a flacidez? A gente tem umas 6, 7 tecnologias lá na clínica. Então, vai muito de como está o grau ali de flacidez desse paciente. Então, citando algumas, né? A gente tem Legacy, a gente tem Alma. Que Legacy é uma radiofrequência. Uma radiofrequência. A gente tem o Alma, que é um ultrassom vetorial. A gente tem o Morpheus, né? No caso que Quase todos esses passam pelo calor para ativar, de alguma forma, fazer uma contração das fibras de colágeno. Sim, estímulo de colágeno. Fazer uma retração, né? Estimular colágeno ali na região. Ótimo. Tem uma pergunta para você sobre as canetinhas ainda. Essa história de sarcopenia, como a gente pode ajudar pacientes que estão usando essas canetinhas, o que se impacta diretamente? Porque eu brinco muito, e não é uma brincadeira, é que a gordura é um falso colágeno. No qual sentido? Ela ocupa um espaço, que seja no corpo ou no rosto, quando a gente perde muito rápido essa gordura, às vezes não é só a gordura, mas o corpo começa a comer tudo para gerar energia, inclusive o músculo. Por isso que é o nome sarcopenia, é a perda da musculatura. E aí, tem como a gente perder 30% de gordura sem derreter? Sim. Na prática, na teoria, a gente estuda que o GLP-1, a ação desses análogos é para ser 90% na gordura, no adipócito. Ainda mais quando ele é duplo análogo, a tirzepatida tem ação direta no adipócito. Pela primeira vez na história, nós temos um medicamento agora que tem ação direta sem atrapalhar o metabolismo. A cagricema, ela vai aumentar o T3, porque existe a adaptação metabólica. Quando o paciente começa a perder peso, a tireoide começa a reduzir a produção da tiroxina, né, do T3 e do T4, para tentar baixar o metabolismo. O que está acontecendo com esse paciente? Ele está perdendo, ele está passando fome, ele vai morrer e tem uma forma de proteção. E já tem medicamento que não vai deixar isso acontecer, isso mais para frente. Então, o que a gente tem que pensar para o paciente que vai usar um análogo do GLP-1 para ele não derreter? Primeira coisa, calcular a meta de água. O paciente ele perde a vontade de comer e também perde a vontade de ingerir água. Não é à toa que fica constipado, o intestino fica preso. Então o que você precisa fazer? Multiplicar o seu peso por 35 ml, 50 ml quilo dia. Então hidratação. Primeira coisa, 80% do músculo é de água. Não é à toa que a creatina retém água, né? Retém água para dentro do músculo. Outra coisa, meta de proteína. O paciente mesmo, a gente tem que ajustar uma dose que o paciente diminua o comedor intestino faminto, né, o volume, por isso que tem que ser muito bem indicado, né, não é para qualquer paciente, tudo é agora caneta. Não, peraí, esse paciente ele é um comedor, ele não se sacia com facilidade, ele come demais, ele é volume, ele é glutão. Então, para esses pacientes, ela vai casar muito bem essas moléculas, tanto os análogos de GLP-1 quanto do GIP. Então, meta de proteína. O paciente que está tomando tirzepatida, ele fica, doc, eu não consigo comer. Então, o bom nutrólogo ele tem que calcular quanto de proteína aquele paciente precisa comer para ele não perder massa muscular. Nós temos que dar estrutura para esse paciente. No starving, no jejum, é muito mais fácil você perder massa muscular. A partir de 5 horas sem pulverização de proteína, você vai perder glicogênio muscular, você não vai perder gordura estocada. O pessoal fica aí sem comer achando que vai perder gordura localizada. Pessoal, você vai perder músculo. E aí a gente começa a perder a guerra. É uma guerra entre duas coisas que te estruturam, músculo e gordura. Então nós temos que vetorizar tudo para o músculo, seja em água,
seja em forma de proteína. Qual proteína? Proteínas de alto valor biológico. Seja líquida, né? Tem pacientes que estão cheios de tirzepatida, cheios de semaglutida e não conseguem comer ovos, não conseguem comer carne. Tem paciente que comprou a dose errada, na época que a tirzepatida era doses fixas, que não conseguia colocar nada para dentro. O que a gente teve que estabelecer? Meta de proteína líquida no café, no almoço, lanche e jantar. Ela tem que bater 1,5 grama quilo dia a 2 gramas quilo dia de proteína para não ter perda de massa muscular. Isso é fundamental. Se ela não fizer uma suplementação, já que ela tem essa saciedade, dificilmente ela vai conseguir isso com um alimento sólido, sei lá. Porque, vamos dar um exemplo, essa pessoa teria que comer no café da manhã pelo menos uns 30 gramas de proteína. Perfeito. Vamos supor que você tem... Vamos pegar uma paciente que tenha 60 quilos. Uma mulher, não. 60 quilos. Ela, para ficar fácil o cálculo, a gente multiplica por 2 gramas quilo dia para ter anabolismo, né? Para ter balanço nitrogenado positivo. Porque o músculo precisa de cimento, pessoal. Não é só contração e microlesões musculares. Você precisa do cimento, que é a proteína, a sua estrutura. 60 vezes 2, 120 gramas de proteína dia. Nós dividimos em 4 grandes refeições, que daria 30 gramas de proteína por refeição. Um ovo tem 5 a 6 gramas de proteína. Sim. Então, o paciente de 60 quilos vai ter que comer 5 ovos. Usando medicamento de saciedade, não vai conseguir. Por isso que, Fred, você é apaixonado em whey protein. Sou mesmo. Anabólico, diminui a absorção de carboidrato na dieta, antidiabético, anticâncer, já tratado em hepatopatias e nefropatias, anticatabólico, já tratado em pacientes UTI em coma. O paciente em coma já usa o whey protein, que é a proteína do soro do leite, que tem alto valor biológico. 1 grama de whey te dá 0,8 de proteína. 4 gramas de carne vermelha vai te dar 1 grama de proteína. Então, assim, olha o tanto que é prático para esses pacientes que estão aí em tratamento com as canetas milagrosas. Então, vai ser Ele veio como um salvador para a conta fechar no final do dia. Lembrando que quem não gosta de whey, hoje você tem proteína vegana, você tem proteína da carne, né? Então, não é só, eu não quero nada do whey, eu não quero nada do leite, derivado do leite. Hoje tem pelo menos umas 3 opções diferentes aí. Independente se é o whey isolado, hidrolisado, que teoricamente absorve mais rápido. Então, assim, não gosta de jeito nenhum, não quero nada do leite, não sei o quê. Tem opção. Não, eu sou vegano. Tem opção também, né? Da mesma forma de fazer essa suplementação líquida. Quando você fala líquida, é pegar o pozinho, misturar e colocar para dentro. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil do paciente bater a meta de proteína, principalmente nesses casos de paciente que está querendo perder a gordura. A gente tem que vetorizar tudo para o músculo para não termos o efeito de recidiva, de reengorde, de efeito sanfona. Se o paciente perde, a gente fala que é uma perda burra, né? Quando o paciente não come nada, porque ele perde gordura e perde músculo. E aí, quando ele voltar, o metabolismo dele não vai sobreviver a isso. Então, o metabolismo baixo, o que ele comer, ele vai estocar em forma de gordura. É até pior, né? Sim. É um efeito rebote que a gente chama. Então, sim, muito importante não aumentar a dose da semaglutida, não aumentar a dose da tirzepatida, se você não estiver conseguindo bater suas metas de proteína. Doutora Tauana, vamos para um assunto interessante. Lipedema ou celulite? Como diferenciar? Ou é simplesmente, não é nem lipedema nem celulite, simplesmente o sedentarismo mesmo, e a pessoa está toda inflamada lá. E depois que inventaram esse lipedema, inventaram no bom sentido, porque existe uma doença chamada lipedema, é como se as pessoas tivessem a partir de agora um escudo, uma desculpa para eles terem um corpo maltratado, vamos dizer assim. E aí, sim, como é que é a sua visão com o paciente que chega lá te procurando com a queixa corporal? Tá, com relação ao lipedema, né, a gente sabe que tem algumas diferenças, né, é uma gordura normal depositada ali nos membros inferiores. Quando o paciente chega, geralmente, ele pode confundir, ele não tem a informação do lipedema, o que é lipedema, o que causa o lipedema, então às vezes ele confunde ali com celulite, né? E
Hoje em dia, 12% da população feminina, né, um número até alto, tem lipedema. Aí a gente entra em dois viés. A gente tem o paciente que tem o lipedema, mas ele não sabe que tem o lipedema, e aí ele se frustra, porque ele vai para a academia, faz atividade física, tem uma boa alimentação, mas ele não consegue ali diminuir peso, ele tem a área ali interna ali totalmente fibrótica, que tem uma aparência celulítica. E aí a gente já tem o inverso. A gente tem o paciente que ele não quer fazer atividade física, ele não quer ter uma alimentação balanceada, e aí ele olha todas aquelas informações que aparecem lá no Google e fala, eu tenho lipedema. É isso que eu tenho, por isso que eu não emagreço, por isso que minha perna tá cheia de celulite, né? Então a gente precisa avaliar. Cada caso é um caso, elas têm diferença, sim, entre si, né? Geralmente o lipedema, ele causa uma sensação de dor ao toque, a paciente ali tem uma retenção maior ali de líquido na região, ela traz um desconforto realmente para a paciente, é uma doença, né, que tem queixas bem específicas, mas que muitos pacientes confundem. Então a gente precisa avaliar bem para determinar se é ou não. E aí a gente trazer essa consciência para o paciente. E lipedema é só nas pernas? Ele pode também acontecer na região de membros superiores no braço, mas é mais comum em região de membros inferiores. Lipedema é só das mulheres? Não. Geralmente pode acontecer em homem, mas é bem mais raro. Atinge em maior parte as mulheres mesmo. Então, de uma forma geral, e até há uns 3 anos atrás a gente não fazia tanto esse diagnóstico de lipedema, mas tinha as pacientes que chegavam pra gente, a gente olhava, parecia que tinha um tronco encaixado numa... Parece dois corpos, dois né? corpos ali. Ela falou, doutor, eu não sei o que eu faço. E eu também não sabia, mas a gente tentava tratar. Mas esse seria mais ou menos nesse sentido, quando a pessoa entende que tem um tronco encaixado no outro corpo. É uma forma de chamar a atenção dela, pelo menos. Né? Porque certeza. A pessoa que está sedentária, que não está malhando, normalmente não é só sobrecoxa, né? Daí ela é uma pessoa que tem uma gordurinha no abdômen, os braços também estão flácidos com gordurinha, né? Talvez é uma forma dela entender um pouco. Será que eu tenho ou não tenho? Aí no caso o lipedema, como você disse, é como se fosse dois corpos. O membro inferior, ele é você olha, a pessoa fala que tem aquela perna de tronco, né? Que ela não tem definição. E o membro superior, mais fininho, né? Com menos acúmulo de gordura. Então você consegue definir para membro superior, mas membro inferior não. Ele tem uma flacidez também, que é muito comum em pacientes com lipedema, além do inchaço. E principalmente dor na região. Geralmente, quem tem lipedema, ele sente dor à palpação. Quem tem só a celulite, ali não. Mas quem tem o lipedema, quando você toca, quando você apalpa áreas específicas, a paciente ela vai sentir dor, ela vai sentir desconforto. Ótimo, perfeito. Doutor Nacruti, lipedema é um problema... É uma doença da gordura ou é uma doença inflamatória? Então, acho que é a conjunção, né? É deposição ectópica da gordura em pacientes que têm uma predisposição genética, né? Isso é uma condição genética e muito feminina, então tem um quê hormonal, né? Numa paciente que tem essa disposição para depositar gordura, principalmente nos membros inferiores, mas acontece no braço, como a doutora disse, mas muito e simétrica nas pernas, né? Uma condição simétrica nas pernas, e aí a gente vê diretamente o que a gordura faz, a gordura ectópica faz, né? A ativação de macrófago, inflamação, rubor, sensibilidade, né? Até necrose, né, do local. A gente hematomas, isso mesmo. Fica mais fácil de ter infecção, né? Você tem mais propensão a erisipela, a celulite, né? E o pessoal de casa tem que entender que só foi caracterizado como doença, eles chamam o lipedema de uma condição entre a celulite, que é a obesidade, do linfedema, né, que é uma condição crônica de má retorno da linfa, né, por conta até do ganho de peso. Então ela está ali e foi considerada doença só em 2022. Por isso que isso é ótimo, né, porque isso abre
uma discussão em cima em questão de fisiopatologia, em questão de tratamento, acolhimento, porque não é uma condição só física, né? Sim. É uma condição estigmatizante para a mulher, né? A mulher chega não só com dor física, sim, ela chega com o emocional totalmente abalado, porque descaracteriza, né, a forma da perna, né? É uma questão estigmatizante. Então foi muito bom ter colocado o CID, hoje é o CID-E 88.2. Em 2002 a Organização Mundial de Saúde, né, o pessoal já coloca o lipedema como doença. E é isso, eu acho que a junção das especialidades, igual você perguntou, eu acho que é a junção entre gordura ectópica, né, e os macrófagos ali falando, ó, não era para você estar aqui, suma daqui, mas o macrófago não é nada perto de um adipócito e aí vai gerar um processo inflamatório ali no local. Então, se a gente parar para pensar, como tratamento, a gente pode tirar a gordura ectópica, seria uma opção, mas talvez você não está dando condições daquela pessoa desinflamar o organismo, mas talvez a gordura com esse macrófago está gerando a inflamação, tirando a gordura já facilitaria. Ou também seria possível, desinflamando de uma forma verdadeira e intensa essa pessoa, essa gordura com essa deposição ectópica não chamasse tanta atenção, ou tivesse outras formas, que depois eu vou perguntar para a doutora Tauana, para tratar essa gordura. Então, me fala que na sua visão hoje é mais importante tirar a gordura, desinflamar, lógico que as duas coisas são importantes, mas como é que você encara isso? Existe uma classificação, né? Vai ter graduações de lipedema. Tem um grau de lipedema que vai ter que ser avaliado pelo cirurgião plástico. E existe, pessoal, cirurgiões especialistas, não é qualquer tipo de lipoaspiração, não. Eu tive aula agora esse final de semana com uma cirurgiã plástica. É um tipo de movimento que não é movimentos erráticos, né? Não é movimentos perpendiculares, são movimentos em paralelo para não gerar um linfedema. Então pode piorar a situação se o cirurgião não é especialista em lipedema. Então muito cuidado. Eu acho que a junção das especialidades, a drenagem, a fisioterapia, o uso de antioxidantes, né, o tratamento farmacológico inclui resveratrol, coenzima Q10, vitamina C, metformina, para diminuir a resistência periférica à insulina naquele local. Então a gente tem múltiplos, é um tratamento multidisciplinar do lipedema, é uma condição genética, hormonal, porque 99% são mulheres, então vai precisar de um tratamento clínico, farmacológico, de mudança de estilo de vida, né? Talvez é uma paciente que gosta de certo tipo de alimento que vai inflamar o enterócito e vai gerar uma gênese ali de inflamação já no intestino. Mas com certeza a combinação das especialidades vai ter um tratamento maior de sucesso, porque a gente precisa aprender muito ainda, né? Sim. Tem muito estudo ainda para sair, é uma doença recente para a medicina, né? Mas dá para desinflamar um paciente com lipedema. Lógico que tem nível 1, 2, 3, 1 parece uma celulite, né? Tudo mais, mas dá para desinflamar um paciente de uma forma que não necessariamente todo paciente tem que passar por uma cirurgia. Sim, dá para tratar clinicamente, né? Muita mudança de hábito, o paciente vai ter que estimular a musculatura local, porque o músculo que consome essa gordura ectópica, né? Então vai ter que ter muita dedicação. Esse binômio, né, médico-paciente vai ter que funcionar perfeitamente para a gente conseguir, porque não é uma condição. Já existe fibrose, nódulos de gordura local, imagina, tanto encapsulado. Então isso aí não é uma coisa fácil de lidar. Então vai ter que ter um entendimento do processo, de como vai ser o tratamento clínico, farmacológico e talvez até cirúrgico. Então daí entra até a parte da fisioterapia, da estética avançada, dessas tecnologias. A gente esteve recentemente num congresso e a gente está o tempo todo discutindo, lendo, né, artigos. Como é que você vê essa questão? O que pode, o que não pode? O que pode, o que não pode, né? Se o paciente que não tem lipedema, a gente já precisa da participação dele, o que tem lipedema a gente precisa ainda mais, né? Que ele esteja ali engajado.
Então, a gente viu, sim, no Congresso que tem algumas tecnologias que ainda estão em estudos, né, que podem contribuir para melhorar o quê? Essas queixas desses pacientes com lipedema, que é a aparência celulítica, a flacidez na região das pernas, que incomodam muito elas. Elas deixam de usar um short, uma saia, um vestido, né, não colocam um biquíni no verão por causa das pernas. Uma das tecnologias é a criofrequência, né, que a gente tem alguns estudos saindo que o calor pode aumentar aí algumas queixas das pacientes que têm lipedema. Então, através do frio, né, e também com a ativação do calor, a gente consegue aí melhorar algumas queixas dessas pacientes. E aí a gente tem até um outro tratamento aqui na clínica que a gente pode colocar junto, que é o onda. Tem alguns estudos saindo com onda que ele consegue melhorar o aspecto fibrótico dessa aparência celulítica no interno da coxa. É como se aquela gordura já está inflamada, dependendo da forma como você entrega esse calor, em vez de se ajudar, você faz atrapalhar. Primeiramente, a gente tem que desinflamar essa paciente. Desinflamou, aí a gente pode utilizar das tecnologias para melhorar ali as queixas dela. Então, principalmente tecnologias com frio, tem trazido bastante resultado, inclusive na questão da vascularização ali da área, da região. Inclusive eu tenho uma paciente que, quando eu avaliei o corpo dela, eu falei assim, nossa, eu vou te encaminhar para fazer um tratamento em São Paulo com um especialista, porque eu acho que é só cirúrgico para resolver o seu problema. Passei o contato e tudo mais, e a gente começou a fazer os tratamentos de Morpheus, que é uma radiofrequência que é microagulhada. Nisso ela consultou com a nutricionista e começou a fazer, ela já tinha uma alimentação boa, já fazia atividade física, mas ela fez um upgrade nesse processo como todo. O que ela fez? Ela começou a fazer atividade física todos os dias, melhorar a questão da musculatura, que começou a comer essa gordura doente, vamos pensar assim, e ao mesmo tempo uma dieta altamente anti-inflamatória, junto com o tratamento do intestino, que é da onde gera toda a inflamação, né? O princípio da inflamação passa pelo intestino. Resumo, o tratamento dela ficou lindo, incrível, maravilhoso. E porque se você pensar que tem um depósito de gordura ali também, quando você perde essa gordura, se você não realizar um estímulo de colágeno, vai ficar uma flacidez residual. Sim. Então, por isso que é um tratamento multidisciplinar. Tem que desinflamar, tem que arranjar alguma forma dessa gordura sumida ali, né, que seja tirando cirurgicamente ou que seja colocando seu corpo para consumir ela, e tem que tratar essa flacidez residual. Então, assim, é importante a pessoa ter esse conhecimento da doença, até para ela entender que no caso dela não é só uma celulite, e a celulite pode confundir com o lipedema grau 1, mas para daí ela poder acessar pessoas ou centros. Hoje existem alguns centros onde juntaram o cirurgião vascular, plástico, psicólogo, fisioterapeuta, dermatologista, para tentar contribuir para a saúde total dessa paciente, né? E, por último, e não menos importante, vamos para uma polêmica. Vou começar falando da forma correta. Implante hormonal, né? Desde quando a gente se conheceu, isso foi um assunto que a gente já discutiu algumas vezes, né? E que também é conhecido como chip da beleza. A gente tenta evitar esse nome porque é bem mais do que isso. É uma forma de você colocar o hormônio dentro do seu organismo, que ele vai liberando de uma forma contínua. A discussão é como é feita essa liberação ou não, e qual é a substância que está colocando. Por isso que o pessoal chama chip da beleza, porque o corpo melhora, né? Ainda mais quando nós estamos falando de gestrinona. Recentemente foi proibido, né, a comercialização. Então, no Brasil hoje está proibida a comercialização, e colocar o implante também está proibido. Como é que está isso? Tem os absorvíveis, os não absorvíveis? Faz um overview aí do que você... O que pode hoje no Brasil é o Implanon, né? O que foi proibido foi a manipulação. O que os conselhos e principalmente as sociedades, né, eles se contrapõem ao implante, né, manipulado, ao chip, a comercialização, a banalização do uso e principalmente a questão de biodisponibilidade. Não se sabe exatamente quanto que cai de hormônio diariamente
nas pacientes. Cada paciente vai ter uma absorção, uma farmacodinâmica, uma farmacocinética do medicamento. Então, hoje é só liberado o chip da indústria, né, que eles dizem que tem uma boa biodisponibilidade, uma boa farmacocinética, que seria o Implanon, que é um chip anticoncepcional, né, um implante anticoncepcional. Então juntou um monte de especialidades, Sociedade Brasileira de Endócrino, Cardio, porque tem estudos mostrando que os hormônios sintéticos, né, os progestágenos, por exemplo, a gestrinona, aumentariam o risco cardiovascular e o risco de trombose, né, nas mulheres. Então, por isso, juntou, né, questão comercial, né? A gestrinona é da década de 90, usada, a indicação da gestrinona é um progestágeno de primeira geração, já tem progestágeno de terceira geração, que é usado com um intuito, ele é um antiestrogênico, então ele tem um intuito de tratar a endometriose, né? Esse foi o intuito da gestrinona. E hoje foi, como os progestágenos, é muito importante o pessoal de casa entender, eles têm vários caminhos dentro do corpo. Um dos caminhos é a produção de testosterona. Então por isso que aumenta a libido, aumenta a força. Ele tem progestágeno ali de primeira geração, ele vai ter um efeito de anabolismo, né, de diminuição de celulite, por isso que caiu no gosto das meninas. Mas eu já tive caso, Bonis, de ruptura de válvula cardíaca com implante hormonal. Então, assim, eu não sou... A gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente fala. Eu não sou um cara que sou totalmente contra o implante hormonal. Tem mulheres que têm dificuldade de uso de hormônio. Seja tópico, seja pellet, seja strip. Ela não consegue usar, ela tem filhos pré-púberes, não vai poder usar o gel porque pode passar para os filhos. Então, eu acho que se bem indicado, eu tenho pacientes que eu falei para ela, gestrinona te fez bem, não te fez mal, a gente dosou colesterol, viu tudo, tá tudo bem. E eu incentivei, falei, olha, coloque com um bom especialista, com dose baixa, porque tá fazendo um efeito legal sem pulmonocere, né? Não machucou você. Primeiro não machucou e te deu um efeito bacana de disposição e ok. Mas o que aconteceu foi uma perda da mão, né? O paciente espirrou, chip. Fez isso, chip. Então virou uma coisa muito comercial e é isso que os conselhos e as sociedades estão batendo contra, né? E foi proibido. Eu acho que pode ser revogado, né? Vai ter muita questão judicial aí envolvida, né? A gente tem que esperar as cenas dos próximos capítulos. Uma das coisas que a gente sempre conversou é que eu sou, como cardio, eu sou contra hormônios sintéticos, né? A gente sabe que o hormônio sintético aumenta risco cardiovascular, mas é cada caso. Tem meninas que têm endometriose, que vão se beneficiar da gestrinona, e a gente também não pode ser 100% cabeça dura, catedrático contra. Então eu sou bem flexível para a gente tentar estabelecer um bem comum para o paciente, né? Cada paciente vai se beneficiar. Eu acho que tem mulheres aí que são oftalmologistas que operam 10, 15 pacientes por dia, não tem horário, perde o horário do uso das medicações, que se beneficiariam com o implante, mas a questão mais é a farmacocinética, é a manipulação dentro do consultório, como que é manipulado aquilo. Acho que é por isso que foi proibido hoje no Brasil. Eu acho super importante, assim, a gente que pega os efeitos colaterais se você não cuidar muito bem desse paciente, é o paciente da queda de cabelo, é o paciente das espinhas, é o paciente do hirsutismo, né? Então tem uma série de consequências se você não cuidar muito bem desse paciente. Daí tem como você diminuir isso ou até evitar que isso aconteça, e às vezes associa gestrinona com testosterona. Eu acho que, de qualquer forma, o que está acontecendo agora está sendo benéfico porque a gente parou para discutir o assunto. Talvez uma transição, mas pelo menos para a gente entender e a população entender que não é uma fórmula de bolo que todo mundo tem para falar, eu tenho um G7 4E, então eles já começaram, o paciente mesmo às vezes já chega pedindo alguma coisa parecida com isso. Então acho que agora vai trazer um pouco mais de luz, ciência, discussão sobre o uso dos implantes hormonais, porque o implante em si, eu acho que está evoluindo, tem absorvível, não absorvível, e com o tempo vai ser uma forma, desde que comprovado que consegue essa liberação
contínua, que esse talvez é o grande questão, uma forma a mais de administração de medicamento dentro do organismo. Agora, qual o implante daí, qual o hormônio, se esse hormônio é bioidêntico, não é bioidêntico, daí eu acho que cabe muita discussão ainda, mas está num momento assim da gente esperar, aguardar e participar dessas discussões. Eu acho que, se for benéfico, a indústria farmacêutica vai querer fazer, é um método diferente de liberação hormonal. Se é benéfico, se tem biodisponibilidade, por que não? Por que tem que ser manipulado dentro de consultório? Essa é a discussão maior dos conselhos e das sociedades. Será que foi banalizado por uma questão comercial? Será que estão vendo o benefício para o paciente ou só uma questão financeira e de mercantil, né? Então, é por isso que eu acho que agora a gente vai começar a discutir mais sobre isso. Mas é interessante que agora existe uma nova forma de administração de hormônios, sejam bioidênticos, sejam sintéticos. O cardio aqui não gosta muito de hormônio sintético, porque vai ter atuação no fígado, vai ter alteração de perfil lipídico, vai ter queda de bom colesterol, aumento de colesterol ruim, efeitos colaterais, androgenização, né? Muita mulher com queda de cabelo, espinha, virilização, aquela voz metálica, né? Aumento clitoriano irreversível, né? Então a gente tem que pôr na balança os riscos, benefícios, mas a gente tem muito que discutir ainda sobre implantes hormonais. Show! Finalizamos então o segundo episódio do podcast Desarmonize. Eu acho que foi incrível, assuntos aqui que estão quentes e que você deve assistir para você poder entender um pouco sobre esses assuntos. Obrigado, Dr. Músculo, Dr. Frederico, pela participação e trazer luz para assuntos tão, não só polêmicos, mas ao mesmo tempo quentes, né? E com certeza em breve a gente vai te convidar novamente para a gente falar sobre, sei lá, creatina, enterócito, intestino, desbiose intestinal. Tem tanta coisa que dá para abordar ainda sobre cérebro, sobre o glúten. Olha só quanta coisa bacana para falar. Muito obrigado, Bonis. Obrigado, querida, pelo carinho. É uma honra estar aqui. É muito legal essas discussões de temas quentes, né? Hot topics, né? Então a gente fica muito feliz de estar aqui, muito lisonjeado de estar aqui nessa bancada de ilustres. Fico muito agradecido pelo convite e estou preparado, vou estudar mais para voltar mais afiado para a próxima. Doutora, obrigado mais uma vez, tá? Ótimo. Prepare-se, vai ter artigos. Nós vamos ter reunião científica. Esse ano ainda não teve a nossa reunião científica lá do Bioestética, então a gente já escolheu o seu tema para a reunião científica? Não, vai ser surpresa. Boa. Trazer uma emoção. Mas obrigado pela participação. Continue cuidando bem dos meus pacientes, tanto do emocional como do corpo também. Você tem todo um cuidado, um carinho e obrigado por fazer parte do Bioestética. Eu que agradeço, muito bom estar aqui. É sempre bom a gente trazer informações que, além da estética, também contribuem para a saúde dos pacientes. Show. É isso.